Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Despertando o Seu Talento. Aqui eu conto estratégias e técnicas usadas na preparação de modelos do zero a uma conexão de fama e sucesso em menos de um ano. E mesmo que você já faça parte ou pertença ao mundo da moda, esse programa também é para você. E se esse é seu primeiro contato aqui, meu nome é Fabiano Biazon e atuo no mercado preparando modelos de diversas idades há mais de 20 anos. Aqui eu conto do básico ao avançado, para você que deseja trabalhar suas habilidades artísticas como ator, modelo, digital influencer ou youtuber. Se esse é o seu desejo, buscar por qualificação, você está no lugar certo. E o tema de hoje é: quais requisitos são necessários para ser um modelo? Eu percebo nesses anos de trabalho que as pessoas confundem um pouco em relação a esses requisitos. Até mesmo porque a grande maioria das pessoas que buscam pela profissão ou sonham com a profissão de modelo, elas acreditam que para ser modelo é necessário ter uma altura mínima, alguns padrões de medidas. E a grande verdade é que as pessoas confundem tudo isso porque falta muito, da informação. Poucas pessoas sabem os segmentos que existem nesse mercado. Eu quero aproveitar para te fazer um pedido especial. Se você ainda não se inscreveu no canal, é a hora de você se inscrever no canal, certo? E ativa aí as notificações para você sempre receber aí as informações, Você sempre receber a notificação e o aviso toda vez que tiver um vídeo novo. E deixe aí o seu like para o YouTube considerar que esse conteúdo é relevante e mais pessoas terem a chance aí de poder ver e ter acesso a esse conteúdo tão precioso, certo? Antes de qualquer coisa, a gente precisa entender, que toda profissão existem segmentos e áreas. Se eu sou médico, eu posso me especializar em alguma área. Então eu vou estudar para essa determinada área. Assim como quando eu estou trabalhando no direito e eu exerço a função de advogado, o que acontece? Eu também vou ter ali a área que eu vou seguir, na área da família ou na área criminal. Então você escolhe o segmento de trabalho que você vai atuar na profissão. Na área de modelos não é diferente disso. Dentro de uma agência de modelos existem os seus segmentos. Existe o segmento comercial, existe o segmento fashion e existe também hoje, na atualidade, o segmento de elenco. O que eu observo nesses anos de trabalho, Que muitas pessoas, quando falam na palavra modelo, elas associam a uma idade de 16 anos, na adolescência, um padrão de altura mínimo. Todo mundo associa que ser modelo corresponde à imagem de alguém magro, Que tenha altura e seja magro. Muitas vezes você já deve ter ouvido alguém falando, Como é que você vai ser modelo se você não tem altura? Ou outras pessoas que olham para você e diz: você é tão fotogênico, você nunca pensou em ser modelo? Então, nessas questões é um pouco contraditório e é por isso que as pessoas confundem, porque a imagem que se remete diante de tudo isso é a imagem associada que modelo trabalha com passarela, faz desfiles de moda, viaja pelo mundo e se fala muito das top models, as modelos que trabalham na passarela. Então a gente vai começar por esse segmento, Esse segmento de quais são os requisitos para eu ser uma modelo de passarela. Então, se você quer ser uma modelo de passarela, se você quer trabalhar no mercado fashion, existe aí um requisito que você tem que ter uma altura mínima, Meninas 1,75 m, homens a partir de 1,85 m de altura. Então existe aí um padrão que muitas vezes é requisito para você ser um modelo de passarela. Só que as pessoas, elas confundem muito isso, Porque elas acreditam que modelo está sempre numa passarela. Na verdade, não. Na verdade, existem modelos que trabalham somente com passarela e existem modelos que trabalham no segmento comercial. As modelos que trabalham no segmento fashion, que tem esses requisitos de padrão, de altura, medidas e tudo mais, são as modelos que vão trabalhar com os desfiles de moda, que vão fazer os trabalhos nas passarelas, nas semanas de moda pelo mundo, vão estar nas campanhas das grandes marcas, fazem os editoriais de moda, as capas das revistas famosas que todo mundo idealiza, Então existe toda aí essa imagem associada que modelo está atrelada ao mercado fashion, Até mesmo porque as grandes top models do mercado no mundo, principalmente as brasileiras que fazem sucesso no mundo inteiro, são modelos que trabalham nesse mercado fashion. Então é muito fácil você associar modelo a uma top model e essa top model trabalha com esse padrão que o mercado fashion exige. Então, se você quer trabalhar com passarela, existe sim esse padrão de requisito, Existe uma idade também. Muitas vezes meninas no Brasil começam um processo de acompanhamento com uma agência,
né, onde às vezes muito cedo na adolescência começa a ser acompanhada, até ter uma idade mínima para poder viajar, poder trabalhar fora do Brasil e tudo mais. Então existe aí um processo, né, que é desenvolvido uma carreira de uma modelo fashion. Então realmente para quem quer trabalhar com passarela existe um padrão de altura mínima, existem medidas, né, padrão aí que o mercado busca e exige. Agora existem modelos de vários perfis nesse segmento. Então realmente para você ser modelo, né, do mercado fashion, você precisa ter esses requisitos, né, essas questões de altura, de medidas, padrão de mercado. E é importante a gente colocar aqui que quando você não é uma modelo fashion, você pode trabalhar no mercado comercial. Então a modelo comercial, as agências de modelos que são padrão, que trabalham exatamente com modelos, as modelos comercial também partem de uma altura mínima, né, na grande maioria das agências, e também trabalham com modelos até uma faixa etária, né? Então existe aí várias agências que têm esse padrão, mas o que acontece? A partir dos anos aí 2000, no mercado se começou a perceber os consumidores não conseguiam se enxergar, né, nas campanhas, nos comerciais. Vamos pegar uma mulher, né, como exemplo aí, que usa o manequim 44. Então, ao entrar numa loja, ela procura por uma calça, né, que corresponda aí ao manequim. Só que tudo que ela enxerga na loja, seja no catálogo, seja na campanha, ela vê uma modelo de 36 anos. Então se percebeu que muitos dos consumidores não se enxergavam nas campanhas, né, das marcas e principalmente nesse segmento aí do vestuário. Foi com isso que cresceu esse mercado dos modelos plus size, né? Existem aí hoje modelos trabalhando nesse mercado com manequim 42, 44, 46 e assim por diante. Foi também a partir dessa necessidade que as agências, além do departamento fashion e do departamento comercial, muitas agências começaram a introduzir um departamento conhecido como departamento de elenco, que é o departamento aonde você trabalha com um modelo para fazer aí comercial, publicidade, né? E dentro desse segmento, qual é a diferença de um departamento de elenco para um departamento de modelo comercial? É que muitas agências no departamento comercial exigem aí uma altura mínima, ou trabalha com uma faixa, né, etária limitada, e no departamento de elenco não. O departamento de elenco você pode encontrar um modelo bebê, assim como você pode encontrar um modelo vovô. Então, dentro do departamento de elenco, qual é o requisito para você ser modelo, né? Você saber fotografar, você ter uma boa expressão, você ter uma boa comunicação diante da câmera. Então, na verdade, não existe aí uma restrição de idade ou de padrão, porque, na verdade, num comercial de televisão, o que você costuma ver, né? Você vê todos esses perfis, vê desde uma criança a um adulto, a um senhor, a uma senhora, principalmente nos comerciais de telefonia, de banco, de empreendimentos imobiliários. Então existe aí um grande mercado onde existe uma busca por perfis diversos, mas o requisito é você saber atuar, você ter uma boa expressão, você conseguir fazer poses, né? Você conseguir ir bem diante de um casting, conseguir se apresentar diante de um cliente e ter aí um resultado satisfatório. A gente vai falar muito sobre isso aqui, então para quem de repente pensou que nunca poderia ser modelo, não teria condições de ser modelo porque você não é alta ou porque você não é alto ou magro, né? Então hoje você pode compreender que para ser modelo pode ter diversos perfis, basta você escolher o segmento de mercado que seja adequado contigo. Então, se você tem altura, se você tem medidas, você pode ingressar no mercado fashion. Se você não tem, né, esse padrão de medida, mas você fotografa super bem, as pessoas dizem que você é fotogênica, você tem aí uma boa comunicação com a câmera, né? Meninos também que têm uma boa comunicação, que têm aí uma boa expressão, podem trabalhar com o mercado comercial. E nesse mercado comercial você pode fazer desde o comercial de televisão, assim como você pode fazer as campanhas de publicidade. E para quem tem aí uma idade diferenciada, tem um perfil diferenciado, no departamento de elenco também, muitas vezes existe ali perfil que é diferenciado daquelas restrições que muitas vezes lá no casting comercial ou fashion existe, né? Então existem aí vários perfis, né, biotipos diferenciados dentro do departamento de elenco para trabalhar com todas as áreas, de todas as idades e também o perfil ali que é bem direcionado. Às vezes dentro de um elenco tem pessoas que têm aí um diferencial para um comercial aí que precisa de um perfil específico. Então hoje é muito amplo isso dentro das agências, existe inclusive pessoas que trabalham com pesquisas desses perfis.
justamente para a busca aí de um trabalho direcionado. Então agora você tem aí o conhecimento, né, que para ser modelo você não precisa somente ser magra e alta e somente trabalhar na passarela. Você pode atuar e trabalhar em outros segmentos de mercado que hoje tem aí grandes possibilidades e é um mercado que é muito atuante no Brasil. Diante disso, eu também te pergunto, né, por que não desenvolver as suas habilidades? Você que sempre gostou, né, de fotografia, você que gosta aí, de atuar, você que gosta de fazer vídeos, é importante dizer que hoje existe essa possibilidade de você desenvolver as suas habilidades. Esse espaço e esse canal aqui, ele foi exatamente aberto aí para que você possa ter essa comunicação, para que você realmente possa ter, né, essa conexão direto aí comigo. Então é bem importante que você fique conectado aí e poder desenvolver as suas habilidades, aprendendo aí, é um primeiro passo para você estar conectado e desenvolver as suas habilidades. Falando dessa questão dos requisitos, né, eu posso dizer que eu tenho vários exemplos, né, de pessoas que foram também adaptadas para o mercado, né? Muitas vezes aí meninas que chegam na agência, muitas vezes com 13 anos, e a gente percebe aí que ela pode ter a possibilidade de atingir uma altura mínima para ser uma modelo fashion ou para ser uma modelo do mercado internacional. Então, muitas vezes, no nosso mercado aí existe esse processo que a gente chama de acompanhamento. E nesse processo de acompanhamento, quando existe essa possibilidade, existem várias técnicas aí que são desenvolvidas pela equipe, né, de profissionais da agência para poder dar um melhor acompanhamento a esse talento que está em desenvolvimento. Então é nesse período de acompanhamento que muitas vezes a gente tenta fazer as adaptações que são necessárias. Se existe a possibilidade de crescer em relação à idade, né, as características aí de estatura da família, a gente consegue adaptar exercícios físicos, né, dar uma boa orientação para esse modelo tentar crescer. E aí, mesmo que ele não chegue à altura mínima, ele tem a possibilidade do mercado comercial. Mas existe a tentativa aí de poder adaptar esse mercado. Dentro dos modelos internacionais, né, que são mais de 400 modelos que eu pude lançar aí nesses anos de carreira no mercado internacional, a maioria desses modelos foram adaptados. Nem todo mundo chega pronto, então muitos precisaram aí desenvolver alguns exercícios para crescer, né, e atingir uma altura mínima. Outros precisaram se adaptar, né, às medidas de mercado e para isso precisa muitas vezes mudar aí o comportamento, né, dos hábitos alimentares e precisa muitas vezes de um acompanhamento, de uma orientação para poder estar aí nas medidas, né? Um caso muito legal assim que a gente pode deixar aqui como exemplo é o menino Léo Bruno, né? O menino Léo Bruno é um menino que eu encontrei na cidade de Criciúma, Santa Catarina, e quando eu encontrei esse menino, ele era um menino que tinha na época 16 anos. Então o que acontece? Por mais que ele tinha me chamado a atenção por diversas situações, né, desde uma foto que eu fiz instantânea na hora para ver como ele fotografava, a questão da gente perceber ali que eu sempre digo que tem algumas pessoas que nascem, né, para isso, algumas pessoas têm aí um diferencial, têm um brilho, e com esse menino não foi diferente disso. Então, uma das coisas que eu observei quando eu conheci aí o Léo é que ele me chamava muito atenção. Então, ele chamava muita atenção, mas ele era um menino que tinha 16 anos, e precisava ainda crescer, né? Ele não tinha uma altura mínima que o mercado aí buscasse, né, para o mercado internacional. Então o que acontece? Com 16 anos e com 1,79 m, a primeira pergunta que a gente faz assim, a um talento quando a gente conhece qual é a altura do pai, qual é a altura da mãe, né? A gente faz uma comparação aí para ver se existe também uma questão, né, genética que possa dar possibilidades de crescer. E a surpresa, assim, que ele tinha o pai e a mãe que não tinham uma estatura que indicasse que ele poderia, né, ainda crescer, assim. Então, isso é muito relativo também. Mas valeria a tentativa, né, porque ele tinha vários indícios de ser um grande modelo, que poderia ser um grande modelo. Então, muitas coisas me chamaram a atenção naquele momento e a gente resolveu, então, fazer um acompanhamento, esse acompanhamento de carreira, que é um acompanhamento diretamente com os bookers, né. Eu hoje acompanho muitos modelos que estão nessa fase de mudança, de adaptação para o mercado. Então o que acontece? Quando ele chegou em Porto Alegre, qual era o nosso objetivo, né? Eu estava em Porto Alegre, então eu trouxe ele até Porto Alegre para poder ser acompanhado e receber aí toda uma orientação, onde eu apliquei muitas técnicas, né, e algumas estratégias que nós vamos falar aqui nesses vídeos aí, que vai ser muito interessante. Quando a gente fala despertando seu talento, é uma possibilidade para você despertar e descobrir aí os seus talentos. Então é muito interessante que você fique conectado aqui, porque nós vamos ter várias dicas, né? E eu vou compartilhar com vocês muitas estratégias que foram usadas como eu usei no caso desse menino Léo Bruno. O Léo Bruno, quando chegou, a primeira coisa que nós
nossa equipe resolveu fazer aplicar aí algumas técnicas, né, alguns exercícios físicos que pudessem ajudar no auxílio do desenvolvimento da questão da altura dele. No mesmo tempo, por ele ser um menino ainda que era muito tímido, né, nunca teve uma experiência com a câmera ou com fotografia, então nesse primeiro momento a gente fez uma conexão dele com o mercado, onde ele pôde buscar por orientação de como fazer um bom teste, como se comportar na frente de uma câmera, trabalhar um pouco dessa questão que a gente chama de desenvolver a criatividade, né, para poder ter um resultado melhor e ter o resultado de aprovação. Então a gente passou por um longo período aí de 2 anos e realmente muitas coisas funcionaram, porque ele veio a crescer, chegou a uma altura mínima de 1,83 m e mesmo que a gente conseguiu aí fazer ele crescer nesse período 4 centímetros, muitos dos meus parceiros de negócio, principalmente aqui no Brasil, as grandes empresas no Brasil, acreditavam que não daria certo, que ele não teria possibilidades fora do Brasil pela questão da altura. Como diferencial, né, a gente acreditava ali que tinha vários outros diferenciais em relação ao corpo, ao preparo que ele teve para fazer uma boa foto, o bom preparo que ele teve para fazer um bom vídeo. Então a gente acredita que tudo isso que aconteceu nesse período de acompanhamento, né, todos esses aprendizados, eram muito superiores a essa questão de repente faltar 1 centímetro ou 2 centímetros para ele conquistar mercados como Paris, como Milão e como Nova York. Então foi dentro disso tudo que a gente resolveu insistir na carreira internacional, mesmo faltando aí alguns centímetros. Porque a gente sabe que existe uma regra, mas a gente também sabe que existem as exceções. Durante toda a história do nosso mercado existiram várias exceções. Existem inclusive exceções de tops aí no mercado que não tem um padrão de altura mínimo, né? Então é muito importante a gente começar a falar também dessa questão que muitas vezes esses requisitos, né, que são colocados inicialmente como padrão, eles podem de uma certa forma ser quebrados se você conseguir superar essas suas dificuldades aí que faltam em alguma coisa em outras situações. Então é bem importante a gente falar disso, porque o Léo Bruno é uma prova viva disso tudo que aconteceu. Então eu me lembro que lá no início da carreira dele, quando ele estava, né, ele tinha todos os requisitos ali, né? Ele tinha uma altura mínima de 1,83 m, nós tínhamos conseguido aí, né, fazer com que ele crescesse, ele já estava aí dominando o inglês, ele estava num momento bem preparado, estava com um corpo excelente, né, e dentro dos padrões de medida. E muitos dos nossos parceiros no mercado em São Paulo estavam colocando aí que de repente seria mais interessante a gente investir na carreira de ator, né? Encaminhar esse menino para fazer uma novela, fazer alguma coisa na televisão. E nesse momento, assim, imagina um menino com 16, 17 anos, né, falando aí que ele tem a possibilidade de fazer uma novela, é óbvio, né, que desperta a vontade e o olhar para isso. E eu e a minha equipe prontamente batemos o pé, dizendo que não, que nós iríamos primeiramente investir na carreira de modelo, porque ele tinha todos os outros requisitos e nós deveríamos tentar. Porque se ele não desse certo nessa questão como modelo, ele ainda teria a oportunidade de ser ator e trabalhar com televisão se fosse o desejo e a vontade dele. Foi diante dessa nossa tentativa e foi diante dessa nossa insistência, que eu não vou dizer que foi fácil, porque inicialmente ele não tinha material, ele não tinha uma experiência profissional no Brasil, né? Ele foi simplesmente preparado para uma situação de apresentação de mercado internacional. Então foi diante dessa tentativa de apresentação e foi diante de muitas tentativas de apresentação que nós fechamos o primeiro contrato dele, né? Então ele teve uma primeira experiência internacional, logo depois ele teve outras experiências que nós precisamos continuar adaptando, né? As questões de melhoria com o corpo, mudança na alimentação, para poder chegar a um propósito. O resultado disso tudo é que depois de 2 anos a gente conseguiu então ingressar no mercado em Nova York, onde poucos acreditavam que ele chegaria, com a altura de 1,83 m de altura. Chegamos ao mercado em Paris, chegamos ao mercado em Milão, chegamos ao mercado em Barcelona, em Miami e diversos países da Ásia. Como se não bastasse tudo isso, ele ainda é um menino que fotografou grandes campanhas pelo mundo, né? Fotografou aí a campanha da Louis Vuitton, é um menino que fotografou grandes editoriais, esteve aí presente nas principais revistas, né, e editoriais de moda no ano de 2014, na qual ele também nesse ano foi apontado como um dos principais modelos em carreira internacional na Europa. E diante de tudo isso, eu me pergunto, ele não tinha o requisito principal
que era a questão da altura mínima para poder ingressar nesses mercados. E diante de tudo isso, a gente abriu várias possibilidades para que ele pudesse tentar. Então, uma das coisas que eu posso dizer é que um dos principais requisitos para você ser modelo é você ter vontade, persistência e você não perder o seu foco. Porque muitas vezes, né, a gente se depara com situações aí que a gente pensa, pô, falta 1 centímetro, de repente eu não estou melhor preparado para essa situação, mas dentro do mercado existem várias possibilidades, existem vários segmentos e se essa é a sua vontade, vale a pena você descobrir quais são as possibilidades, né? Qual mercado você pode de repente ingressar, quais são as mudanças que você precisa fazer para ter aí os requisitos do mercado que você deseja. E um dos principais objetivos, né, de eu estar aqui é poder te ajudar, poder te orientar, trazendo informação que falta no mercado, porque eu acredito que até hoje muitas pessoas aqui que, né, têm acompanhado acreditam que para ser modelo é necessário ser magro, ser alto, trabalhar com passarela e hoje a gente já quebra aqui com várias outras possibilidades. Então é bem importante aí para você que quer desenvolver, ter essa orientação, né, ter esse conhecimento e são conteúdos que podem aí agregar muito para esse teu desenvolvimento e por isso que eu digo, para você que busca aí uma oportunidade de se profissionalizar, né, como ator, como modelo, como youtuber, como digital influencer, ficar conectado porque você está no caminho certo. Outro exemplo que eu posso citar aqui, eu vou pegar um exemplo familiar, porque fica bem fácil assim para vocês compreenderem exatamente as diferenças que existem dentro de uma profissão como modelo. Né? Se eu pegar aqui num olhar familiar, eu posso pegar um exemplo da minha filha, que tem 15 anos, e eu posso pegar um exemplo do meu avô, que tem 80 anos. Existe uma grande diferença. Se os dois agora chegassem nesse momento e me falassem aí que gostaria de trabalhar como modelo, obviamente, muitas pessoas acreditariam que talvez a menina de 15 anos tenha mais possibilidades de ser modelo do que o senhor de 80 anos. Mas uma das coisas que é importante a gente falar é que são dois segmentos totalmente diferentes, em dois propósitos totalmente diferentes. Se a minha filha fizesse uma avaliação hoje para ser modelo e a vontade dela fosse trabalhar com passarela, ela não teria o principal requisito, que seria a altura, né? Então, dentro de tudo isso, a gente faz aí uma percepção. Quantas outras adolescentes lindas, né, com grande potencial, que são meninas incríveis, mas de repente não tem uma altura mínima para trabalhar com passarela. Então, qual seria a minha orientação? Se ela realmente gosta disso e ela realmente buscar algum trabalho na área de modelo, iria recomendar para ela desenvolver como modelo comercial, trabalhar com publicidade, trabalhar com comercial de televisão, né, com fotografia, com imagens, assim como outras meninas que eu vejo aí que tem grande potencial e de repente não tem altura para passarela. Então, diante disso, existe esse segmento de mercado. Mas se tratando às vezes da questão da idade também, valeria a pena uma menina de 15 anos que, se tiver a possibilidade ou a possibilidade de crescer, né, investir aí em várias atividades físicas, exercícios, existir um comprometimento diário de atividades que ajudam no desenvolvimento, no crescimento para uma tentativa aí de tentar crescer. Claro que muito incerto, né? A gente não pode ter uma certeza de resultado, mas uma das coisas que vale muito a pena é a gente tentar sempre todas as possibilidades que existem enquanto existem essas possibilidades. Pegando o caso do meu avô, de 80 anos, que por sinal já foi meu modelo, já fez aí alguns trabalhos, já fez castings, já fez campanhas, é bem importante dizer que meu avô começou exatamente a ser modelo na terceira idade. E ele se tornou modelo exatamente por uma necessidade de mercado. Então vamos pensar, um senhor de 80 anos, né? Ele não procuraria uma agência de modelos, não vejo um senhor de 80 anos chegando no meu escritório, batendo na minha porta e falando, olá, tudo bem? Eu estou aqui porque eu gostaria de ser modelo. Dificilmente isso vai acontecer. E se eu sair às ruas aí em busca, né, de um senhor de 80 anos para ser modelo, dificilmente ele vai acreditar que isso é uma possibilidade real, porque falta muita informação diante de mercado. E foi exatamente por essa falta de informação e pela falta de ter um modelo de 80 anos que meu avô usou aí dessa questão toda como uma oportunidade. Essa oportunidade, ela surgiu em um momento que nós recebemos um pedido, né, de uma produtora que estava à procura de um senhor de 80 anos para fazer uma campanha de uma grande feira aqui no Rio Grande do Sul. E nesse momento nós não tínhamos, né, o senhor de 80 anos. E esse pedido era com certa urgência, né? Então, uma das questões aí que um dos requisitos, além de tudo isso que eu já falei aqui, é ter disponibilidade, né? Porque esse é um dos requisitos muito importantes para quem quer ser modelo. Até mesmo porque nessa situação, a produtora entrou em contato me pedindo um senhor de 80 anos para essa campanha dessa grande feira
e eu precisaria ter ali, né, esse modelo, esse senhor para o dia seguinte. E, obviamente, eu não iria encontrar ou convencer um senhor de 80 anos a estar num set de filmagem, né, fazendo fotos, fazendo vídeos no dia seguinte. Diante de tudo isso, a minha alternativa seria convidar ou tentar fazer meu avô ser meu modelo, né? Se torna até engraçado, mas diante da situação, não querendo deixar a produtora na mão, não querendo perder o trabalho e fazendo o meu trabalho como booker, eu e minha equipe, nós tentamos entrar em contato, então, com a minha avó nessa tentativa de fazer meu avô se tornar modelo, né? E deu certo. Meu avô acabou indo para o teste, acabou pegando o trabalho, né? Acabou fazendo aí a campanha dessa grande feira e como se não bastasse, né, estar na campanha, né, publicitária, estar no comercial dessa grande feira, ele ainda realizou aí várias outras coisas, né? Saiu contra capa de jornais, de revistas e acabou aí atingindo um resultado muito legal, que na época fez muito bem para ele, né, pela questão toda de se ver aí, fez bem para motivação, tudo mais, né, se sentiu bem motivado, feliz e acabou gostando. No entanto, que resultou aí depois testes para comerciais de banco, comerciais de telefonia. E aí eu te pergunto, por que aconteceu tudo isso com esse senhor de 80 anos, meu avô? Porque diante de um mercado onde poucos profissionais têm essa idade atuando, né, quando existe aí uma cara nova, o mercado acaba aproveitando e usando essa cara nova aí para fazer alguns outros trabalhos. Como o resultado foi muito positivo do primeiro trabalho dele, acabou abrindo as possibilidades de fazer outros testes, né, e tentar aí outros trabalhos. Então, aí eu mostro uma relação que existe diferença. No caso do meu avô, ele poderia ser um modelo comercial, fazendo parte de um casting de elenco dentro de uma agência, que é esse novo segmento aí, né, que nos últimos anos ganhou muita força, esse segmento de elenco. Então, vale aí falar que um dos requisitos também, né, para você ser modelo, é você ter essa disponibilidade de tempo, ter essa vontade de aprender, saber fazer poses, ter uma boa expressão, ter uma boa base, né, de conhecimento, e muito dessa base de conhecimento de expressão, que ajuda muito, vem do teatro, dos cursos de interpretação para TV. Então, muito legal você ter essa conexão aqui, porque nós vamos trabalhar muito dessas técnicas que a gente desenvolve aí com as pessoas que estão buscando esse mercado. As estatísticas hoje apontam, né, que falta muita informação, assim como as pessoas não compreendem os segmentos que nós temos no mercado, né, a modelo fashion, a modelo comercial, o departamento de elenco, as pessoas também não conseguem diferenciar, né, elas não conseguem diferenciar esses segmentos, elas não têm conhecimento desses segmentos, e a gente também percebe que muitas pessoas deixam de tentar um sonho, deixam de realizar por não ter a informação das possibilidades reais que existem dentro do mercado. Eu vejo hoje isso facilmente quando eu recebo uma mensagem aí nas redes sociais de alguém que me escreve, né, e diz: eu gostaria muito de ser modelo e eu tenho 30 anos, né, que pena que eu já estou velha, que pena que já passou da idade. As pessoas já escrevem com esse pensamento, achando que já passou aí todas as possibilidades de mercado. Mal essa pessoa sabe que hoje existe aí uma grande fatia do mercado que tem essa faixa etária, né, de 25 a 35 anos. Por quê? Se você for analisar, né, tanto homens quanto mulheres dessa idade podem fazer um jovem pai, uma jovem mãe, um jovem empresário, uma jovem executiva, né? Numa campanha publicitária eles podem aparecer como família, eles podem aparecer como um casal de empresários ou de empreendedores. Então hoje a gente percebe em diversos comerciais que existe aí uma grande demanda por essa idade. Então, as pessoas que hoje têm 30 anos, né, e acham que não tem o principal requisito, né, as pessoas, elas confundem. Então, o que acontece? A pessoa já tem aí isso na cabeça dela, que para ser modelo ela está velha ou ela não tem idade. Mas por que ela pensa isso? Ela pensa exatamente isso em base de que uma modelo está numa passarela, está fora do Brasil, está viajando, fazendo uma carreira internacional, quando na verdade a modelo, né, ela pode estar trabalhando num segmento de comercial, ela pode fazer parte de um casting, né, estando no elenco e trabalhar com essa possibilidade toda, como a gente está conversando aqui. Hoje eu posso dizer que em base, né, a toda essa pesquisa que existe hoje em mercado,
a gente percebe que falta informação, falta orientação de como as coisas funcionam na verdade, né? Como as coisas acontecem nesse mercado. E essa falta de informação muitas vezes também faz as pessoas pensarem errado, não terem conhecimento de quais são os requisitos necessários para ser um modelo. Elas confundem esses requisitos, né? Elas ao mesmo tempo deixam de tentar seus sonhos por acreditar que já passou, que elas não têm mais essa oportunidade. E aí, diante de tudo isso, acaba ficando aí no meio do caminho, né? Então, hoje você que está aí me acompanhando, você que já pensou nessa possibilidade, eu posso dizer que existe essa possibilidade de você buscar aí, né, isso que você tanto quer desenvolver, suas habilidades artísticas, e você buscar um lado aí de se profissionalizar, né, como ator, como modelo, como digital influencer, como youtuber. Eu realmente posso dizer que uma das coisas que eu percebo muito, que muitos desses talentos que foram adaptados, esses modelos, né, que foram construídos, eu deixo essa reflexão para você no dia de hoje. Você que está aqui me acompanhando, você que está aí me ouvindo, é muito importante você ter esse entendimento. Eu tenho certeza que hoje você tem aí algum modelo, algum ator, algum youtuber ou algum digital influencer que você tem aí uma grande admiração. Porque a gente sempre tem, né? A gente sempre tem alguém que a gente admira, a gente sempre tem alguém que a gente segue, né? Que a gente está ali sempre vendo o que a pessoa está fazendo. Então, eu faço um convite para você que acredita aí que de repente você não tem, né, esses requisitos ou falta aí você desenvolver o seu talento. Faça um comparativo dessa pessoa que você tanto admira hoje e quem era ela 5 anos atrás ou quem era essa pessoa há 10 anos atrás. Então o que eu quero também colocar é que muitas vezes a gente deixa de tentar as possibilidades que existem, né, por a gente acreditar que nós não temos essa oportunidade, por estar num lugar pequeno, por morar muito distante, ou por não ter conhecimento. Então aqui eu repito que esse aqui é o lugar para você aprender um pouco dessas técnicas, você aprender um pouco de tudo isso que a gente usa no mercado, essas estratégias para fazer um talento desenvolver, né? Para você partir do seu ponto zero e você caminhar em direção de uma conexão de fama e sucesso no menor tempo possível. Então é por isso que você está conectado aqui comigo, é por isso que nós vamos estar sempre trazendo essas informações para você ter essa boa base de orientação, para você ter esse conhecimento e você entender como funcionam essas coisas todas na prática. A falta de informação é uma coisa que me incomoda bastante nos dias de hoje, assim, né? Eu fico muito chateado quando eu vejo aí na rede social, principalmente quando eu vejo pessoas que me escrevem, né? Pessoas que me procuram, às vezes pessoas de lugares tão longe, muitas vezes elas já começam do tipo assim, eu queria, né? Então assim, eu queria já é uma coisa que já passou, né? Então, por que não ser a tua vontade? Por que não ter o seu sonho? Falta tanta informação e isso me deixa muito chateado, porque eu percebo que as pessoas não entendem, não compreendem como funciona o nosso mercado. Eu percebo que muitas vezes as pessoas, elas desistem dos seus sonhos por elas não ter a informação, né, de como as coisas elas funcionam, quais são esses requisitos. Existem muitas coisas que a gente acha, né, porque a gente já ouviu falar ou porque alguém nos falou. Então é muito importante a gente esclarecer um pouco dessas coisas, né? Então eu posso dizer assim que para a gente poder recapitular aqui, eu fico muito chateado pela falta de informação que existe. E esse é um dos motivos de eu estar aqui, né, para poder trazer informação, para que vocês possam ter conhecimento de como as coisas funcionam e para quando alguém olhar para você e falar assim, ah, você não pode ser modelo, né, porque você não tem os requisitos, você poder responder com conhecimento que você tem, sim, você tem aí a condição de ser modelo, porque você vai trabalhar nesse segmento e explicar para essa pessoa que não tem conhecimento o porquê que você vai ser modelo e por que você vai ter êxito. Então é muito importante você também conhecer um pouco disso, né? Então se você tem aí essa vontade de ser modelo de passarela, trabalhar com o mercado fashion, vamos aí recapitular. Você precisa ter aí uma altura mínima, né? Então mulheres 1,75 m de altura e nós precisamos aí também para homens 1,85 m de altura no mínimo, tá? Esses são os requisitos para aqueles que buscam uma carreira fashion, para aqueles que queiram trabalhar com passarela, né? Então existe aí essas medidas. É importante dizer que também no mercado fashion é importante que as meninas tenham cintura, né, na média aí de 60, 62 centímetros e o quadril sempre inferior a 90 centímetros. Por isso, essa característica, né, de que modelo que trabalha com passarela é muito magro, em função
utilização das medidas, que é uma medida padrão aí dos grandes mercados de moda, né? Então a gente segue aí esse padrão na passarela. É importante dizer que para você que quer ser modelo comercial, né, você tem que trabalhar com foto, você precisa trabalhar com comerciais de televisão, você faz publicidade. Então um requisito fundamental, né, é você ter uma boa comunicação, você saber fotografar bem, você ter uma boa expressão. E isso é uma das coisas que falta muito, porque às vezes a gente tem o sonho, a gente tem a vontade, a gente tem o desejo, né? Então a gente está até disposto a tudo isso, mas a gente não pratica. Então, pelo fato de não praticar, pelo fato de não exercitar, eu acabo não desenvolvendo esse meu talento, né? Eu não consigo, por exemplo, parar na frente de uma câmera e fazer uma sequência de poses. Eu faço uma, eu faço duas, eu faço três, e aí na quarta pose eu já estou me perguntando, né? Eu paro assim no meio da foto e pergunto: o que eu faço agora? Então, é essa percepção do que eu faço agora que você, como modelo, jamais pode fazer num estúdio, né? O fotógrafo que está avaliando, o fotógrafo que está fazendo o teste com você, o casting, ele está avaliando desde o momento que você chega nessa sala, né, nesse estúdio. Então, quando você chega, ele já está te avaliando. Então, se você é modelo, o que ele espera da modelo comercial que foi fazer um teste para um catálogo? Que você prove a roupa, que a equipe goste da roupa em você e que você vá para frente da câmera e saiba fazer fotos, que você saiba posar. Então você não pode chegar na frente de uma equipe onde está o departamento de marketing, onde está de repente o responsável pela marca, o fotógrafo que vai fazer o teste, o produtor de elenco, o diretor, e aí você chega no estúdio e faz a primeira pose, né? Que é sempre uma mão na cintura, de um lado, aí o fotógrafo pede outra pose, você coloca outra mão do outro lado na cintura, e aí ele pede outra foto e você para e não sabe o que vai fazer. É nesse momento que o fotógrafo percebe que você não tem habilidade em posar. Então isso já vai fazer com que você não tenha essa aprovação, né? Por quê? Porque você vai dar mais trabalho a toda essa equipe, né? Na hora da execução desse trabalho, vai levar mais tempo, de repente você não vai conseguir atingir a expressão ali, a pose que o cliente quer. Então, por isso que eu digo que a prática é um dos fundamentos, né, para você que quer ser modelo. Se você quer ser modelo, é um fundamento principal, assim, praticar, exercitar. Aqui nós vamos trabalhar muito isso. Nós vamos trabalhar essas técnicas de prática para você poder exercitar, para você poder treinar na sua casa, para você buscar aí a sua melhor foto, a sua melhor pose. E um dos requisitos, sem dúvida, é você conseguir fazer pose, é você conseguir fazer um bom vídeo, é você conseguir se comunicar com a câmera, né? Você ser desinibido, você ter uma boa comunicação. Aí nesse momento você deve estar pensando assim: então eu não posso ser modelo porque eu não tenho aí um requisito, eu sou tímido, né? Eu não consigo falar na frente do vídeo. Então é por isso que você tem que estar aqui, para a gente poder também trabalhar essas técnicas que vão fazer você desenvolver as suas habilidades e ter esses requisitos, superando a sua timidez, a sua vergonha, né? Muitas vezes a sua questão da insegurança, de não conseguir gravar um bom vídeo. Então é por isso que eu desenvolvi esse espaço, né, esse canal, para que a gente possa ter essa comunicação, para que você possa desenvolver suas habilidades e atingir esses requisitos que você precisa para você construir a sua carreira. Lembrando que aqui você tem aí essa possibilidade de ter orientação, conhecimento, né, e é o seu desenvolvimento, né, é onde eu vou trabalhar com você todas essas técnicas e essas estratégias partindo do ponto zero até a sua conexão de fama e sucesso em menos de um ano. Então é só você acompanhar aqui para que eu não fique mais chateado com o tamanho, né, da falta de informação que existe no mercado, para você ter a melhor informação e que eu possa compartilhar contigo todo aquele meu conhecimento aí, né, todo esse conhecimento que eu tenho e a minha experiência de mais de 20 anos preparando aí pessoas de todas as idades no mercado publicitário. É legal aí falar que nesses mais de 20 anos de trabalho, eu pude lançar mais de 400 modelos internacionais, né, e milhares de talentos na publicidade e na propaganda. Em base nessas estratégias, né, em cada caso que eu pude acompanhar, em cada talento que eu pude desenvolver, né, porque eles também não tinham seus requisitos básicos ali, né, para poder
ser um modelo para começar uma carreira. Eles chegaram de uma forma totalmente zero, num estágio zero. Então, tudo isso que eu usei para construir cada modelo internacional, todas essas estratégias que foram usadas para desenvolver esses talentos que hoje trabalham na publicidade, na propaganda, são as técnicas que eu vou desenvolver aqui. Então, se você estiver conectado comigo, né, você vai estar sempre tendo aí uma boa referência e tendo uma boa orientação para ter aí a prática e poder exercitar e poder desenvolver as suas habilidades e você ter a sua melhor conexão. Então é isso aí. Eu vou ficando por aqui e eu espero que você tenha gostado do conteúdo de hoje. É bem importante que, se você ainda não deu o seu like, você dê o seu like agora, para que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante e mais pessoas possam ter acesso e aprender com ele. É bem importante também que, se você conhece alguém, né, que já tenha tentado aí a carreira artística, ou que você acredite que esse conteúdo possa ter aí uma informação importante, relevante, que você acredita aí que possa ajudar alguém, é a hora de você indicar, compartilhar, enviar o vídeo e trazer a pessoa aí para assistir. Porque dessa forma a gente vai estar sempre orientando mais pessoas vão ter a chance de aprender nesse caminho aqui, que é totalmente agora liberado para você ter esse contato comigo e eu poder compartilhar um pouco da minha experiência, da minha história, das minhas habilidades, das minhas técnicas, estratégias que eu sempre usei para construir essas gerações aí de talentos nacional e internacional.